Irmãos, nós estamos no mês de junho. O Espírito Santo nos trouxe como igreja trazer este mês à igreja o avivamento. Quem esteve domingo pela manhã aqui? Ou participou online, né? Uma bênção. Durante todo esse mês, nós seremos convocados, estamos sendo convocados pelo Espírito Santo de Deus para falar sobre avivamento e viver o avivamento na igreja, na nossa casa, na nossa família e aonde Deus nos enviar. Amém? Portanto, neste domingo, nós falamos e vamos falar essa noite sobre o chamamento de Deus. Este domingo me chama. No próximo domingo, nós vamos tratar sobre quebrantamento. Quebranta-me, Senhor. No terceiro domingo, sobre santificação. Santifica-me. E a santificação sempre nos levará ao arrependimento e fé. E no último domingo, nós trataremos usa-me, Senhor. Portanto, nós vamos ler na tela todos juntos, assentados em reverência mesmo. Abacuque 3:2, que é o nosso texto escolhido para todo esse mês. Vamos ler juntos? No ano em que o rei Uzias morreu, todos juntos, vamos lá? No ano, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o texto proposto para a mensagem, mas nós vamos ler Abacuque, comunicação, coloca para nós, só para colocar o texto, que é proposto do mês de integração, Aviva-nos Senhor, que é Abacuque 3, versículo 2. Abacuque 3, isso. Vamos ler juntos, irmãos. Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Aviva a tua obra. Irmãos, avivamento, quando nós olhamos o avivamento na palavra de Deus, sempre é coletivo. O avivamento sempre é numa comunidade, na igreja, na família, na sociedade, no povo de Deus, sempre. Por isso que o avivamento nunca começa no coletivo, ele sempre nunca começa no atacado, nas multidões, e sem nenhuma razão específica, sem nenhum critério. O avivamento sempre começa em um indivíduo. Sempre começa em um indivíduo, na transformação do pensar deste indivíduo, na transformação do sentir deste indivíduo e na transformação do comportamento deste indivíduo. E a partir deste único indivíduo, seu testemunho de vida impacta outros homens e mulheres para a mesma ação. Que ação é esta? Ação de reconhecimento do pecado.
A igreja, um povo, só chega ao avivamento se primeiro reconhecer seus pecados. A partir do reconhecimento do pecado, precisa haver o arrependimento. Arrependimento e confissão a Deus. E a partir daí é gerada a fé, uma fé obediente a agir a favor não de si mesmo. O avivamento da igreja não é para agir os seus projetos e seus sonhos. A santificação do indivíduo não é para agir para si mesmo, mas sempre agir a favor do reino e da vontade soberana de Deus. O avivamento não se inicia, por incrível que pareça, e foi falado pela manhã, e durante o mês nós vamos repetir isso talvez algumas vezes. O avivamento não se inicia num falar em línguas. Eu fui criado, antes da minha conversão, em igreja neopentecostal. E uma das minhas frustrações, quando eu era garoto, ia com minha mãe, meio que obrigado, é nesse momento de, vamos falar, receber o Espírito Santo, vamos falar em línguas. E eu sempre pedi, irmãos, para ser repleplé, sempre pedi, mas Deus nunca me atendeu. O avivamento não começa em falar em línguas, não começa com profecias, vou profetizar sobre sua vida, sobre o seu futuro. Isso aí outros podem fazer, ciganos fazem isso, outros podem fazer isso. O avivamento não tem a ver sobre fenômenos e espetáculos. O avivamento da igreja, antes de ser externo, antes dos milagres de Deus, o avivamento ele é interno, individual, particular, pessoal, transformador. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morri para o mundo, renasci para Deus. O avivamento da igreja se inicia na santificação do indivíduo, do crente, de cada um de nós, que foi chamado por Deus para levar a comunidade ao avivamento. Um se santifica, o outro se santifica, o seu exemplo, o seu testemunho vai fazendo com que outros sigam este testemunho de santificação, de resultados, de fé, e vai se santificando através do seu testemunho, e a comunidade, juntamente com essa santificação, se torna avivada. No Antigo Testamento, sempre o indivíduo foi chamado para a santificação, e a partir daí, o avivamento de todo um povo. Reis, profetas, que lemos pela manhã, já lemos Isaías e vamos reler, líderes chamados por Deus para uma missão. E o texto de Isaías, todo Isaías, diz e fala sobre, é extremamente importante para os dias de hoje, porque o que estava acontecendo naquele tempo é o que acontece nos dias de hoje, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A perversidade, a maldade, uma vida sodomista, tudo isso já está reinando neste mundo. Isaías, ele exerceu seu ministério de 740 a 680 a.C., pregando o evangelho, pregando a restauração, pregando o arrependimento, fé, pregando a vinda de Jesus, durante aproximadamente 150 anos. Lá no capítulo 1 diz isso, capítulo 1, versículo 1. Durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Nessa época, Israel estava dividido em dois reinos. O reino do norte, 10 tribos, onde a capital era Samaria. E o reino do sul, em 2 tribos, Judá e Benjamim, onde a capital era Jerusalém. O grande poder mundial naquele tempo era o Império Assírio. A Síria, que ameaçava toda a região, inclusive o povo de Deus. Em Isaías 1, Deus acusa Judá. Acusa Judá, e preste bem atenção, essa acusação de Deus sobre Judá pode ser esta noite uma acusação contra mim ou contra você. Eu quero te dizer algo muito importante. Neste momento está sendo travada uma batalha espiritual na sua mente, no seu coração. Você veio para cá não por decisão pessoal, foi o próprio Deus que conduziu você para esse lugar santo, onde o santo, santo, santo Deus está, para tratar com você e comigo. Portanto, saiba que neste momento existe uma batalha espiritual. Os principados e potestades querem confundir você,
para que você não preste atenção na mensagem, para que você ache que a mensagem não é para você, mas é para o outro, ou para que você nem perceba e nem leve para casa a pregação da manhã e a pregação da noite. Mas Jesus está dizendo para você duas coisas, e para mim: Ele te ama, Ele me ama, mas Ele abomina, Ele odeia o pecado. Portanto, essa advertência de Deus para ajudar é uma advertência para a igreja de hoje, porque não está falando aqui Deus e advertência para os filisteus, os amorreus, mas está falando para ajudar o seu povo. Este texto é para a igreja de hoje, para os crentes, para aqueles que já foram batizados, fazem parte da membresia de uma igreja. Portanto, ouça e guarde no seu coração a acusação de Deus sobre Judá. Deus acusava Judá sobre rebelião contra o Senhor. Deus acusava Judá sobre a corrupção moral e espiritual. Deus acusava Judá sobre a injustiça social, opressão aos pobres, órfãos, viúvas, o formalismo religioso sem verdadeira adoração. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, nós lemos esse texto e pensamos e vamos achar que isso foi só para o passado, mas essa advertência de Deus é para os dias de hoje, para cada um dos crentes. Quantas vezes crentes estão produzindo muito para a igreja, mas estão fazendo por ação ou ativismo, mas verdadeiramente só são religiosos e não tementes a Deus e servindo ao Senhor. E eu tenho que tomar cuidado com isso, e cada um de nós. Porque este lugar aqui é um lugar santo, porque o santo, santo Deus aqui está. Nós precisamos produzir, servir ao Senhor, mas entendendo que estamos servindo a Ele com toda devoção, com toda a santidade. Isaías 1,4 resume o que Deus fala sobre Judá. Ai da nação pecadora, povo carregado de culpa. E João Calvino fala, o problema principal não era a ausência de religião. Não, religião tinha de sobra. Mas uma religião sem arrependimento, uma religião sem obediência, uma religião sem santidade. Deus vem tratar com Judá, e leremos o texto novamente, eu lerei, os irmãos vão acompanhar na tela. O texto de Isaías 6, de 1 a 8, na tela, e vocês vão acompanhar. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, trazer vigor novamente significa avivamento. Avivamento é restaurar a santidade. Avivamento é levar e me lembrar do primeiro amor, lá de quando você recebeu Cristo como único e suficiente Salvador, aquele sentimento de temor, de tremor que nós sentimos, e que muitas vezes no decorrer dos tempos nós vamos acostumando com a igreja, com a religião.
Mas para que haja avivamento, se faz necessário, primeiro, Deus nos chamar. É impossível, irmãos, um homem perverso, um homem mau, um homem cruel, um homem envolvido com maldade, corrupção e todo engano, sentir vontade no meio do lamaçal do pecado, do nada, sentir vontade de buscar a Deus. O homem carnal, o homem natural, jamais vai ter essa disposição. E o texto diz, Isaías diz, o texto diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não foi Isaías, o texto não diz que Isaías se separou em seu quarto, fechou a porta e começou a clamar e a clamar e a buscar ao Senhor e a buscar o Senhor, e Deus se apresentou a ele. Não é isso. Isaías com lábios impuros. E a palavra diz que a boca fala o que o coração está cheio. Se os lábios de Isaías eram impuros, o que procedia, o que saía do seu coração é que ia para os lábios. O coração de Isaías era impuro. Os olhos de Isaías eram impuros. Os ouvidos de Isaías eram impuros. A mente de Isaías era impuro. O que ele fazia era impuro. Mas Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, enxerga no coração de Isaías algo diferente. E é esse Deus que vai até Isaías. É esse Deus que se apresenta a Isaías. Isaías tinha lábios impuros, sim. Mas Deus se apresenta a Isaías. Deus mostra a sua glória a Isaías. Deus desnudou o coração de Isaías. Deus purifica Isaías. Deus santifica Isaías. Deus chama Isaías para uma missão, para uma nova vida na presença de Deus. Não mais uma vida de religião, vida de obediência. Aquele ou aquela igreja que está buscando avivamento, aquele crente que está sendo chamado para a santificação, ele sempre será chamado para a obediência. E esta é a forma de Deus agir. Quando nós vemos lá Adão, pecador, após de cometer um pecado terrível, Deus vai ao seu encontro. Você não vê no texto Adão falando: Senhor, meu Deus, onde tu estás? Me perdoa. Não. Após o pecado, Deus vai ao encontro de Adão e pergunta: onde estás, Adão? Deus sabia. Onde estás, Adão? Onde está o seu coração? Gênesis 6:8 fala sobre Noé. Deus olha a humanidade e deseja destruir a humanidade, se arrepende de ter feito a humanos. E aí ele olha com seus olhos espirituais e lá encontra Noé, e diz o texto: porém Deus encontrou favor, favor aos seus olhos. Noé, Deus viu Noé e encontrou favor aos olhos de Deus. Não foi Noé que buscou ao Senhor no meio de homens ímpios, foi Deus que enxergou Noé. Vai a Noé e entrega uma missão a Noé. E a missão de Noé era pregar que um dia Deus vai fazer justiça e vai inundar todo aquele deserto. E aquele que não reconhecer os pecados, não se arrepender, vai morrer. E aquele que crer, vem comigo e entra neste barco que está sendo feito em pleno deserto. É loucura para o homem, como diz o apóstolo Paulo. Noé cumpriu a missão. Deus foi ao encontro de Noé. Deus enxerga Davi no pasto improvável. Deus. Jeremias 1:5 diz: antes de informá-lo no ventre, fala para Jeremias, com suas crises, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e designei profeta às nações. Nós não estamos aqui esta noite por acaso. Antes de você, eu nascer, Deus já sabia que nós estaríamos aqui esta noite, neste domingo, para recebermos uma porção do Teu Espírito, para que nós pudéssemos perceber como eu estou vivendo, o que estou pensando, o que estou sentindo, como estão meus lábios, como está minha mente e coração diante do Senhor. Deus te chama esta noite, como chamou Isaías e os profetas,
para que você reconheça os seus pecados, se arrependa, confesse, peça perdão, se santifique para cumprir a missão. Sem este processo, eu e você não conseguiremos cumprir a missão. E se não cumprirmos, não teremos paz. Os discípulos de Jesus foram chamados um a um. Deus me chamou. Deus te chamou para que você pudesse cumprir uma grande missão. É você chamado por Deus para você avivar a sua casa, avivar seu casamento, avivar seus filhos. E para isso Ele te chama esta noite para uma vida santa, uma vida de santificação. O primeiro lugar que Deus te envia para o avivamento, sempre será a Escritura Sagrada. Meus irmãos, com esse chamamento de Deus e somente com o chamamento de Deus e a santificação, a partir daí e só assim eu vou conseguir cumprir a missão. Somente com o chamamento de Deus eu vou conseguir, ou o homem, o ser humano consegue sair do lamaçal do pecado, ouvir o chamamento dele, reconhecer esses pecados, se arrepender, confessar, pedir perdão, receber uma fé de obediência para ser cumpridor da sua missão. Deus tem chamado cada um de nós para realizar grandes sonhos, mas Deus não quer que você realize os seus sonhos. Deus deseja que eu e você realizemos os sonhos dele. E esse é o grande conflito que nós humanos temos, porque nós nascemos e vamos crescendo gerando muitos sonhos particulares, nossos, desejos pessoais, muitos desejos pessoais, e muitas vezes influenciado por esse próprio mundo, ter, obter, comprar, vender. Mas Deus está nos chamando para viver os sonhos dele. E quando nós vivemos os sonhos dele, temos essa convicção, veja que Jó 42 diz, o chamamento de Deus para viver o sonho dele, e você se coloca à disposição dos sonhos dele, para fazer a vontade de Deus. Jó diz, sei, ó Deus, que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, Deus te chama para sair do seu mundinho, sair dos seus sonhos particulares, dos seus desejos, da sua vontade, a igreja do Senhor, deixar de viver para si, uma religiosidade, uma vida pessoal, pensando em coisas terrenas, para colocar em nós, em nosso coração, sonhos dele, mas sonhos que são eternos. E quando eu e você, quando a igreja do Senhor tem convicção no coração, que nós estamos vivendo o sonho dele, nós podemos nos firmar nesta promessa do Senhor, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E se você viver os planos do Senhor, isso é possível com arrependimento e fé. Se você viver plenamente os sonhos do Senhor, você não irá se frustrar. É promessa de Deus. Deus te chama esta noite para uma grande missão. E quantos anos muitos crentes ouvem todos os dias: Deus está te chamando para uma missão, Deus está te chamando para uma missão. E muitas vezes essa frase, essa palavra se torna religião e não consegue compreender que missão é esta. Se tu tem chamado para sair do país e ir para o exterior, vá. Se tu tem chamado para viver nos estados do Brasil, vá. Se você tem chamado para viver missões urbanas, vá, mas a sua missão é todos os dias, em obediência ao Senhor, viver uma vida de santidade, em obediência a Ele, vivendo uma vida tão santa que você vai impactar as pessoas com a sua vida, pregar o Evangelho com a sua vida. E pessoas serão salvas de perto ou de longe através da sua vida. Deus te chama esta noite para se purificar. Aonde os seus olhos andaram esta semana? O que seus lábios falaram durante esta semana? O que os seus ouvidos ouviram durante esta semana? O que sua mente pensou ou planejou durante essa semana? Foram coisas santas. Você pode chegar na presença do Senhor com todos os seus pensamentos de que tudo que aconteceu e dizer: eu só adorei o Senhor em tudo que fiz.
Ou será que a sua vida, a sua mente, os seus olhos, os seus lábios, como Isaías falou, têm sido lábios impuros? Deus não se agrada. Deus abomina. E Deus chama esta igreja para este mês para dizer: largue do pecado. Não se acostume com o pecado. Se arrependa de seus pecados. Não inicie essa semana com pecados, mas com a vida de busca de santidade. Que a santidade seja o seu maior desejo durante essa semana. Hoje é dia do seu chamado, portanto, Deus nos chama a um avivamento, a uma santificação. Segundo, sempre que Deus nos chama, algo extraordinário acontece. Ele se apresenta santo, santo, santo. Isaías estava em algum lugar e ele vê a glória de Deus. E os anjos declaram, louvam ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Isaías não ouve apenas uma voz. Isaías sente a santidade de Deus impactar o seu coração. E isso lhe causa um constrangimento. Diz o texto: e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma das fases importantíssimas do processo de santificação, e digo que a salvação é um ato, mas a santificação é um processo durante toda a nossa vida. E um dos processos da santificação, no processo da santificação, uma das fases mais difíceis para o crente é quando você é constrangido. Não existe santificação se, em primeiro lugar na sua vida, você não ir para a Escritura. Toda vez que Deus nos chama a igreja para o avivamento, Ele nos leva para a Escritura. Toda vez que Ele chama cada crente para a santificação, Ele leva-nos para a Escritura Sagrada. Você pode ouvir o dia inteiro hinos espetaculares, o dia inteiro cantar louvores. Você pode passar o dia inteiro ouvindo mensagens e pregações no YouTube. Isso não é suficiente para te levar à santificação e ao avivamento da igreja. Somente as Escrituras Sagradas e a partir da Bíblia, a Palavra de Deus, é que você será impactado, que você será constrangido pelo Espírito Santo de Deus. E isso é extremamente doloroso. E isso não é fácil. Por isso que Adão foge da presença dele. Porque quando você abre as Escrituras Sagradas, porque Deus te chama para uma santificação, você tem o impacto da santidade dele, das Escrituras Sagradas, com a sua carnalidade, com a sua humanidade, com a sua religiosidade. E mesmo que muitas vezes você tenha vivido, esteja vivendo uma vida boa, uma vida de fé e prática, com a Escritura Sagrada vai te revelar aquilo que falta acertar. Sempre precisaremos de acertar e mudar algumas coisas em relação a Deus para ir para o nível maior ao qual Ele está te chamando. Quando Deus se apresenta para Moisés através da sarça ardente, há um constrangimento. Moisés vê a sarça pegando fogo e não sendo consumida, e Moisés sai correndo em direção da sarça, e Deus exorta ali Moisés, dizendo: não se aproxime, Êxodo 3:5, tire agora as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Quantas vezes, irmãos, me refiro a mim também, nós nos esquecemos, devido às atividades, ao movimento, que este lugar é um lugar santo. Este púlpito é um lugar santo. Aqui o santo, santo, santo Deus aqui está. Há 122 anos atrás, este lugar, este templo de formato diferente, foi consagrado ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E quantas vezes nós entramos nesse lugar onde Deus está, aguardando com expectativa a nossa verdadeira adoração, e nós entramos ou tentamos entrar com Moisés esbaforido,
fazendo as coisas e acabamos cumprimentando o outro e não percebemos que o Santo, Santo, Santo aqui está. E muitas vezes demoramos a entender isso. E alguns vêm e passam e nem percebem. O que Deus está falando e constrangendo Moisés é dizendo: Moisés, tire as sandálias que estão sujas dos teus caminhos do passado. E Moisés é obrigado a parar, se prostrar diante de Deus, provavelmente inclina um joelho no chão e amarra e desamarra uma das sandálias. Depois inclina com o outro joelho no chão e desamarra as suas outras sandálias. E neste processo ele vai refletindo, porque Moisés tinha sangue em suas mãos. Moisés havia assassinado o Egito. Ele não poderia entrar na presença de Deus sem reconhecer os seus pecados, sem estar arrependido, confesso, e a partir daí receber a sua instrução. Portanto, Deus diz: não, Moisés, com as sandálias do teu passado, dos teus caminhos sujos, aqui você não entra, aqui você não pisa, porque esta terra é santa, porque eu sou santo, santo, santo. Deus está lembrando a Moisés quem é Deus, e que não se pode entrar em sua presença de qualquer forma. Deus está me lembrando e nos lembrando esta noite que não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Eu preciso tirar as sandálias dos meus pés, do meu passado pecaminoso, de uma hora atrás, de um dia atrás, de uma semana que passou. Nós não podemos entrar de qualquer forma na presença de Deus, porque Ele é santo, santo e santo. E foi este o problema de Judá. Eles esqueceram disso e passaram a viver, e conheciam a Deus profundamente, mas passaram a viver uma vida de religiosidade, a qual Deus abominou. Deus vomitava aquelas ofertas e sacrifícios, aqueles animais inocentes sendo imolados, sacrificados por um povo com um coração duro, perverso, duro a servir, diz o Senhor. De nada adiantava, era apenas um gesto religioso. Quantos de nós temos entrado na casa de Deus simplesmente com atos religiosos? Deus não quer isso. Deus quer uma vida santa. Deus quer uma vida santa para cada um de nós. Tire as sandálias dos teus pés, as sandálias do passado. O que aconteceu até esta noite, peça perdão ao Senhor. Se consagre ao Senhor. Não aceite iniciar a segunda-feira ou chegar em casa com o mesmo coração impuro. Não aceite esta vida, porque Jesus volta e volta muito breve. Muito breve. E Ele vai rejeitar aqueles que não se santificaram. Este lugar onde estamos é um lugar santo. Foi santificado por Deus. Nós cremos nisso. Portanto, nós precisamos entrar todos os cultos, não só no culto, mas na igreja, na classe, escola bíblica dominical. Ali é um lugar santo, porque está sendo pregada a palavra de Deus, para que a sua igreja ande conforme as Escrituras. Não podemos, eu li um livro há muitos anos atrás, eu era jovem, nem convertido, falava sobre outras coisas, não era um livro religioso, mas me ensinou uma coisa tão interessante que serve para a nossa vida de santificação. Ele dizia o seguinte, que quando você, jovem, for entrar numa empresa onde você vai trabalhar, onde você trabalha, quando você pisar na calçada, se sinta o CEO desta empresa, o dono desta empresa. E se você ver um clipe no chão, você pegue, porque essa empresa é sua. Se você vê qualquer gasto a mais de papel A4, ofício, qualquer coisa, você não mais faça isso. Cuide desta grande, entre nesta empresa como ela fosse sua. Trazendo para o mundo espiritual, nós temos que, ao vir para esta igreja, nos preparar para vir para o culto, em qualquer igreja, entender, lembrar e relembrar, eu estou indo adorar o Deus santo, santo, santo. Eu estou indo glorificar o Deus santo, santo, santo. Eu preciso lembrar disso, porque senão nós vamos vir aos domingos, durante o mês e o ano, simplesmente como um ato religioso, e Deus não vai aceitar. Precisamos nos consagrar
para vir à casa de Deus. Isaías foi constrangido. Diz o texto: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Este constrangimento, irmãos, é fundamental para que eu possa ver a minha real situação diante do Senhor. Se eu estou lendo a palavra de Deus e não estou sendo constrangido pelo Espírito Santo, pouco estará adiantando. Existe uma diferença muito grande de ler a Bíblia no ano e meditar nela dia e noite, Josué 1. Deus quer de nós meditemos. Faça a sua leitura anual, mas Deus quer que você medite no texto dia e noite. Meditar é fazer uma reflexão profunda. É você, com o texto que você ler, pregar para si mesmo e aplicar essa pregação e esta mensagem. A palavra de Deus tem que te constranger. A palavra de Deus tem que me constranger. Toda vez que abrimos a palavra de Deus, devemos nos sentir, sim, constrangidos pelo simples, pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece depois desse constrangimento? O constrangimento do Espírito Santo, quando estamos lendo a Escritura, e digo para os irmãos que esse processo é doloroso, sim, o desejo que dá é de fechar a Bíblia. Porque quem é que quer ser exortado? Quem é que quer ouvir falar mal a seu respeito? Ninguém. Nós somos orgulhosos. E o Espírito Santo começa a nos revelar os nossos pecados, as nossas mazelas, aquilo que impede um relacionamento mais profundo, e isso é ruim para nós, humanos. Mas o objetivo do Espírito Santo não é nos destruir com a revelação de nossos pecados, não. O texto diz, de Isaías, que Deus vem, os anjos vêm, pegam com Atenais uma brasa viva. Primeiro Isaías se espanta, Isaías teme e treme, reconhecendo as suas impurezas, as suas imundícias, os seus pecados, mas os anjos tocam nos lábios de Isaías com uma brasa viva. O Espírito Santo quer tocar em seus lábios esta noite. O Espírito Santo quer tocar nos seus olhos esta noite. O Espírito Santo quer tocar nos seus ouvidos esta noite. O Espírito Santo quer tocar no seu coração e trazer libertação. Existem pecados que são demoníacos. Demoníacos. E ele, Satanás, não quer deixar você em paz. Precisamos de libertação pelo Espírito Santo de Deus. E diz a palavra do Senhor: jejum e oração para destruir castas. Existem pecados na vida do crente que tem anos, décadas, e não larga. A santificação vai te constranger, vai te revelar este pecado. Você vai se sentir extremamente mal, mas o Espírito Santo vai tocar em seus lábios, em seus ouvidos, em seus pés, em suas mãos, na sua mente, no seu coração. E você vai ficar liberto pelo sangue de Jesus, das transgressões e dos pecados que separam você da santidade de Deus. O Espírito Santo irá mudar você a favor do reino dele, para fazer a vontade dele, para a honra e glória dele. Portanto, ele deseja profundamente santificar a sua igreja de tal forma que ela fique avivada em todos os cantos do mundo, para fazer a obra dele. Portanto, primeiro, Deus é quem nos chama. Deus é quem te chamou primeiro, desde o ventre de sua mamãe. Segundo, sempre que Deus nos chama, Ele se apresenta santo, 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 e a sua santidade nos constrange. Por último, Deus me chama e eu preciso dar uma resposta. Você imagine um pai ou uma mãe que chama o filho: João, vem cá, João. Uma vez. João, vem cá, João. Duas vezes. João, vem cá. A terceira vez, já vai esquentar. Minha mãe dizia, minha mãe é da roça, Minas Gerais, interiorzão, que o pai dela assobiava de longe. E ela tinha que correr para chegar perto dele, senão o couro comia.
Deus está te chamando. Mas quando Ele te chama, como está te chamando esta noite, Ele exige de mim e exige de você uma resposta. Você pode falar como o jovem rico, dizer não ao chamado de Jesus. Nós temos essa liberdade. Mas você pode fazer esta noite como Isaías: Senhor, estou cansado de ser o que estava sendo. Estou cansado de pensar o que estava pensando, de falar e agir. Eu quero ser santo. Eu quero que tu olhe para mim e veja a tua glória. Portanto, Isaías é chamado para declarar que Deus é santo. Isaías e você e eu somos chamados para reconhecer que somos pecadores. Isaías foi chamado para pregar o juízo inevitável se não houvesse arrependimento do povo de Judá. Isaías foi chamado para prometer um Redentor, e esse Redentor já veio, nasceu, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e retornará para buscar a sua igreja. Isaías é chamado para falar que a salvação não é por mérito, é pela graça, favor sem merecimento, a graça de Deus. Isaías foi chamado para dizer que Deus governa soberanamente a história e tudo que nela há. A sua vida não está correndo solto. Deus governa todas as coisas. O reino de Deus será plenamente restabelecido. Meu irmão, minha irmã, Jesus volta breve. Na minha matemática, entre 50 e 100 anos. Essa semana que passou, eu fui visitar meu pai com minha filha, está com 19 anos. Nós estávamos conversando na mesa sobre isso, eu falei para eles: Luísa, se você não ver Jesus voltar, seus filhos provavelmente verão. Mais tardar, os netos dessa geração. Eu não creio que vai passar de 100 anos. Tudo o que está acontecendo, a tecnologia, e a minha teologia é simples. Já existe algo chamado holograma. Todos sabem o que é isso. Ainda está numa forma arcaica. Daqui a 30 anos, com o desenvolvimento da tecnologia, 40, 50 anos, tendo perseguição ou não, não importa, se houver perseguição, Deus pode levantar hackers que vão colocar esses hologramas, imagine, no mundo inteiro. 10 minutos de pregação no mundo inteiro ao mesmo tempo. Isto é o suficiente. Se pregarmos o Evangelho para o mundo inteiro, esta é a promessa. Jesus volta. Essa tecnologia, irmãos, que está chegando aí para atrapalhar muita coisa, pode ser usada para a pregação do Evangelho. Não se iluda, irmãos. Jesus volta muito breve. Ah, mas eu não vou ver ele voltando. Se prepare. Tenha convicção da sua salvação. Prepare seus filhos. Porque esta geração, se não for preparada, ela vai se esfriar. E os seus netos não verão a glória de Deus. É você que tem que se avivar já. Seus filhos têm que ver o fogo do Espírito Santo no seu coração, de tal forma que eles sejam incendiados pela tua fé. Não será a fé do pastor, não será a fé do professor da escola bíblica dominical, será a sua fé, a sua vida de santidade, incendiado pelo Espírito Santo, que vai incendiar seus filhos, incendiar seus netos, bisnetos, até que Jesus volte. Quero concluir lendo o presente que Deus nos dá quando nós obedecemos e falamos: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando vivemos uma vida de reconhecimento de pecado, quando vivemos uma vida arrependido, quando vivemos uma vida de confissão e pedido de perdão, quando vivemos uma vida de fé e obediência, agindo a favor do reino de Deus, existe uma promessa extraordinária em Isaías 41, de 9 a 13, que diz assim: Tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem diz: Tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres,
porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa nenhuma, de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Deus há de compensar com as múltiplas bênçãos. A quem? A quem Ele vai recompensar? Para quem que Deus está falando? Para todos aqueles que creem em Jesus como único e suficiente Salvador. Nada mais importa. Ele é o único, Ele é o suficiente. Nada mais importa. Ele é o meu Salvador. Para aqueles que vão viver uma vida buscando todos os dias guerrear contra o pecado. Não é um dia, uma hora, mas todos os dias até que Ele nos chame. E quando Ele chamar o crente santificado, significa que ele cumpriu a missão. Portanto, Deus promete a você que esta noite renovar a sua aliança com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e dizer, Senhor, eu não quero mais viver uma vida mais ou menos, eu não quero ser morno e ser vomitado da sua presença, eu quero que a sarça ardente incendeie o meu coração, a minha mente, me incendeie de tal forma que por onde eu passar, as pessoas olhem para mim e vejam a tua glória, para a tua honra e para a tua glória. Eu quero me santificar. Ajuda-me, Senhor, porque não será simples, meu irmão, não é simples. Nós vamos precisar pedir todos os dias o socorro do Senhor, mas Ele promete. Se você toma essa decisão, Ele diz, porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, não temas, não temas, que eu te ajudo. É uma promessa irrevogável de Deus. Deus há de recompensar a igreja dele. E quando você toma essa decisão de buscar ao Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sem esperar nada em troca, mas para ter a alegria do Senhor, para receber a alegria do Senhor, que é a nossa força, para resistir o mal e ele fugir de nós. Se você for fiel ao Senhor, irmãos, nada vai te faltar. Se você for fiel ao Senhor, a alegria não vai te faltar. Se você for fiel ao Senhor e pedir, Senhor, eu quero me santificar, eu não aceito mais o pecado na minha vida, Deus vai te tocar, te pegar pela mão direita e te conduzir como um pai conduz ao filho, como o pastor conduz a ovelha a verdes pastos, às águas tranquilas. E você vai ter algo extraordinário neste tempo e fora do tempo, que é paz. Paz que só e somente só Cristo dá.